E o outro problema é o não avanço das reformas, né? Então, uma coisa muito boa que ocorreu no governo passado foi o avanço em reformas muito importantes para o Brasil, né? Sim, sim. Nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, a própria reforma da Previdência que falamos, o marco do saneamento. Sim, exatamente. Enfim, reformas que são importantes para o Brasil avançar, né? Sim, sim. E aí vem o segundo tema, nós falamos da insegurança jurídica, o segundo pilar que é bastante preocupante hoje no momento no Brasil é uma certa animosidade contra a economia de mercado. Ou seja, o Congresso Nacional, o governo, o parlamento, o executivo principalmente, tem certo horror à economia de mercado. É como se a economia de mercado fosse um mal necessário. Sim. E nós precisamos avançar porque o investimento público vem caindo brutalmente. Hoje só 2% do PIB, chegou a 16%. E nós precisamos de investimento privado. E investimento privado está cada vez mais esperto, principalmente depois de causos clássicos, como foi a questão do X e Starlink. Então, como você vê esse ambiente de negócio, o que dá para fazer no parlamento para tentar melhorar o ambiente de negócio? Sim. Olha, hoje eu estou presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado. Então, nós estamos com 185 deputados e 26 senadores. A consciência de que o livre mercado é o caminho é a mais alta do que jamais esteve, ao menos nos últimos 30 anos que eu monitoro aí passivamente, agora mais ativamente, o legislativo. Então, em termos parlamentares, fazer ir adiante reformas que sejam pró livre mercado, temos aí eu diria que um consenso maior de que o livre mercado é o caminho certo, a livre iniciativa, a propriedade privada, tudo isso está vinculado e precisamos proteger isso e fazer isso muito mais livre, desburocratizar e, ao mesmo tempo, desonerar, né? Deixar a coisa mais fluir melhor. Isso dito, temos um governo contrário a tudo isso, que simplesmente não quer livre mercado e já em grupos internos de discussão, o Ministério da Economia e os ideólogos teóricos lá que só leem livros e não conseguem fazer ali uma pauta programática muito mais efetiva, eles são completamente avessos. Não tem economista no Ministério da Economia. Então você vê quando eles propõem uma coisa, é uma coisa assim, utópica, completamente fora do que seria o normal, até para a sobrevivência do próprio governo, faz mal até para eles. Quando você explica a economia, parece que você está explicando pela primeira vez como é que as coisas funcionam. E eles, literalmente, ao menos o respaldo que eu vejo em algum daqueles ali, é que eles não sabem mesmo, eles nunca tiveram uma didática de fato de economia. Eles têm uma didática de justiça tributária. Então tem que tributar. A cabeça é arrecadatória. Vamos arrecadar para fazer justiça social. E vindo de um economista, se o economista falar isso, olha, tributação, o que você pensa de economia? Vamos tributar para fazer justiça social, ele não é economista. Está faltando aí planejamento da moeda, está faltando aí a questão financeira, criar um ambiente de negócio. Então, o que está acontecendo? O ambiente de negócio está deteriorando muito rápido. Eu não vejo a livre iniciativa investindo, eu só vejo investimento do Estado, e isso até serve como uma justificativa ao contrário para o governo. Tá vendo? A livre iniciativa não está investindo. Então o Estado tem que investir. Falei, não é. A livre iniciativa tem muito mais do que o Estado tem para investir. É que vocês estão criando um ambiente tão tóxico para a livre iniciativa que eles estão parados, estão deixando de investir, estão esperando, enquanto que vocês estão pegando dinheiro da classe média e financiando esses seus gastos. Isso tem limite. O limite é rápido. Esse é o voo de galinha. Enquanto não chega no limite, está voando, está bonito, a economia está crescendo porque vocês estão gastando. Só que vocês gastam mal também. Gastam com empresas vinculadas ao seu plano de governo e gastam em demasia ou tem muito desvio, corrupção, uma série de coisas. Então o seu investimento não multiplica. O seu investimento é um gasto. Ao passo que a livre iniciativa, que deveria ser o grande motor da economia, está acuada, está completamente com medo, tímida. E no contexto mundial hoje, isso é uma falta de leitura, considerando o volume de dinheiro livre que hoje tem flutuando na economia. Não falta capital. Não falta, tem trilhões de dólares buscando um safe shore,
buscando um esteio mais, eu diria que estável, mais amigo e menos interventor. E o que a gente não está oferecendo, poderia estar oferecendo isso, mas não. A gente prefere tributar a classe média para financiar um crescimento que não é sustentável. Ao passo que, se a gente estivesse criando um ecossistema jurídico e tributário saudável, estável, esse dinheiro estaria entrando em várias proporções superiores ao que o Estado tem para gastar hoje. Eles não conseguem ver isso. Assim, de um ponto de vista de investidor, para mim está nítido essa barreira de compreensão, número 1. Depois, a barreira ideológica, que vem, e número 3, a barreira de corrupção. É onde que não vamos fazer o livre mercado porque não entendemos, temos medo disso. Segundo, ideologicamente, não podemos deixar os empresários com dinheiro e não podemos deixar a livre iniciativa ficar rica demais. Eu já escutei exatamente essas palavras. Não podemos deixar o agronegócio rico demais. Não podemos deixar os industriais ricos demais. Não podemos deixar os comerciantes ricos demais. Já escutei isso à torta direita lá no Congresso. Então, tem um problema ideológico. E o pior de todos, que é o da corrupção. Fala assim, mas assim a gente não ganha nada. Porque a gente não está dando concessão, porque o livre mercado não pode ser um mercado concessionário, né, que pede ao Estado favores e pede permissão para tudo. E nós precisamos estar ali no meio, recebendo, né, sendo corruptos e permitindo a atividade econômica. Então, eles veem o Estado como sendo o grande permissor de atividade, de qualquer atividade. Se o Estado não permite, não faça. Agora, deputado, essa frente da defesa do livre comércio que você lidera, o que ela pode fazer para ajudar a despolitizar as agências reguladoras? Porque a criação das agências reguladoras lá no governo Fernando Henrique tinha um papel fundamental, era uma agência de técnicos. E justamente para que a política não atrapalhasse a previsibilidade das regras do jogo, o marco regulatório. É possível o Congresso atuar para despolitizar as agências ou esse loteamento de cargo faz parte dessa barganha que você mencionou? Olha, eu acho que o intento lá atrás, quando o Fernando Henrique criou as agências de Estado, o intento segue essa linha que você mencionou. O intento era despolitizar, trazer tecnocratas aqui para que essa falta de conhecimento dos parlamentares não afete decisões técnicas que podem ser tomadas dentro de uma autarquia qualquer e ela age diretamente no setor em questão. Muito bem. Com o tempo, essas agências foram capturadas por grandes interesses políticos, aí se tornaram, né, exatamente o contrário daquilo que elas vinham a defender. Se tornaram quase que um agente não só político, que sofre interferência política, mas também que sofre interferência de interesses econômicos. O CAD, então, por exemplo, que trata de fusão e aquisição. Para quem trabalhou no mercado financeiro, o CAD é o banco de investimentos mais privilegiado que tem no Brasil, porque ele sabe e autoriza todas as transações e pode interferir em qualquer transação de uma empresa se fundindo com a outra, de uma consolidação de mercado. Ele pode ter esse poder. Então, se tornou um banco de investimento privilegiado. E é por isso que eles se degladeiam. Os parlamentares, os partidos se degladeiam, arrancam os cabelos uns dos outros para poder nomear para as agências de Estado. Porque não é o salário que vai ser comandado ali, mas é o poder que aquela agência agora comanda. Como é que eu vejo a resolução disso? Podemos até tecer aqui um mapa de quantas agências de Estado estamos tratando, mas eu acho que algumas delas podem ser completamente extinguidas e a gente criar comissões permanentes do Congresso. Aí o Congresso tem porque no fundo o Congresso é que manda, né? Você tem uma agência de Estado, por exemplo, CVM, você tem o Banco Central, você tem diversas entidades ali, CAD, Anatel, ANEEL, você tem todas essas agências reguladoras. Elas afetam a vida do cidadão brasileiro em diferentes aspectos, só que diretamente, e as suas normas não passam pelo Congresso. Então, eles são pessoas não eleitas que podem aplicar multas, mudam as normas e sabemos que elas não estão agindo em prol do bem comum. Estão agindo ali, em sua maior parte, em prol de interesses políticos, partidários, interesses de grandes corporações. Então,
Então, eu acho que algumas dessas agências podem ser consolidadas em comissões permanentes do Congresso Nacional, porque ao menos a única coisa que a gente pode esperar disso, de benefício, é trazer à luz do debate que decisões vão ser tomadas. Ao passo que hoje nem isso temos. De repente a Anatel passa lá uma medida que vai encarecer tanto a energia elétrica, pronto, isso já inviabilizou vários setores. O setor de alumínio, aqui São Paulo era um dos líderes em produção de alumínio, em função de várias interferências da Anatel, da ANEEL, por exemplo, foi encarecendo a energia elétrica, pronto, inviabilizou a produção de alumínio no Brasil. Então, é isso que a gente quer? O Congresso sabe que foi assim que se fez o fim, quase que a extinção da produção de alumínio no Brasil? Então, a gente precisa estar muito mais, ao menos, ao par do que está se passando. E quando você está com uma agência reguladora comandando isso diretamente, nem isso a gente tem. Pode ser que as decisões do Congresso não sejam perfeitas. Pode ser que as decisões do Congresso sejam também maculadas por grupos de interesse, lobbies e tudo mais. Mas, ao menos, tem um pouco mais de transparência do que numa agência reguladora. É assim que eu vejo.